pessoas que viveriam na simplicidade, na pobreza, mas quando abrissem a sua boca, aconteceriam coisas extraordinárias pelo poder de Deus. O profeta Joel está falando que das montanhas destilarão o vinho. Santo Agostinho diz que as montanhas são os pregadores da palavra de Deus, e dessas montanhas destilarão o vinho. Que vinho é esse? O vinho novo, o vinho da boda de Caná, quando já não tinha mais vinho, os corações estavam secos, já não tinha mais alegria, já não tinha mais felicidade. Então houve a multiplicação, a bênção de Deus. Então aconteceu um milagre, o vinho novo. A nossa vida precisa ter vinho. Dentro da teologia bíblica, o vinho significa você ser uma pessoa apaixonada por Deus, você ter uma experiência profunda com o Senhor. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2: beija-me, Senhor, com os beijos de tua boca, porque os teus beijos são mais deliciosos do que o vinho. Quando está falando desse beijo, não é um beijo carnal, é um beijo espiritual, é uma linguagem mística para falar de uma experiência com Deus. A experiência com Deus é um saborear o vinho novo, o vinho que é símbolo do Espírito Santo, que é a força do Espírito Santo. Santo Afonso de Ligório dizia assim: uma alma embriagada de Deus já não sente quase as coisas do mundo. Uma alma que está embriagada em Deus. O problema é que nós estamos embriagados das coisas do mundo, as coisas seculares, e não conseguimos sentir e permanecer em uma constância. Parece que os retiros só são aqueles momentos, e quando você volta para a sua casa, a sua vida continua a mesma, não há uma mudança, porque você não experimentou uma embriaguez espiritual. A embriaguez espiritual, você faz loucura, você vai evangelizar presídio. Na embriaguez espiritual, você vai evangelizar as prostitutas. Na embriaguez espiritual, você deixa de ficar pescando em aquário. O que é pescar em aquário? Eu estou hoje pescando em aquário, é pescar dentro da igreja. Pescar em aquário é pescar dentro da igreja. Nós precisamos ir no alto mar. Quando Deus falou para Pedro em Lucas capítulo 5, vá mar adentro, vá para as águas mais profundas. Mas Senhor, eu pesquei a noite inteira e não pesquei nada. Mas Jesus Cristo falou: lança a tua rede do lado direito. Obedece o meu comando, Pedro, porque quando eu falo, as coisas acontecem. Então Pedro diz: por causa da tua palavra eu lançarei a rede. E nas
espiritual. Uma pessoa que se embriaga espiritualmente, como já existiu na história da igreja, ele vai viver numa caverna, jejuando pão e água como Santo Antão, vai viver no cemitério como São Macário. Homens que ficaram embriagados no espírito como São Francisco de Assis, que saíam gritando na rua: o amor não é amado, e gritava porque estava tão cheio de Deus. Ele expressava: nós não temos coragem de anunciar Jesus na nossa escola, nós não temos coragem de anunciar Jesus na nossa faculdade, nós temos vergonha, temos medo das pessoas, do que vão falar, medo do que as pessoas vão dizer, medo do que elas vão interpretar. Eu preciso ser luz. Às vezes eu fui para a faculdade, quando eu estudava, e eu, nessa época, ainda tinha uma saúde de ferro, e eu ia para a faculdade descalço, não usava chinelo. Eu fiz 7 anos, 3 anos de filosofia, 4 de teologia, e eu ia descalço para a faculdade, e às vezes eu era tema da aula. Às vezes o professor olhava para o meu pé e pensava: o irmão anda descalço, e ali virava o tema da aula. Eu estar descalço, sim, poderia ser certo, se não, mas eu não recuei. Às vezes o professor, quando eu chegava na sala de aula, o professor já dizia assim: lá vem o pregador apocalíptico. E eu entrava na sala de aula ainda sorrindo. Nós precisamos ter a coragem de anunciar Jesus Cristo e não ter medo de falar da palavra de Deus, não ter medo de profetizar, não ter medo de pregar nas praças, no ônibus, no trem, no aeroporto, no avião, no bar. Todos esses lugares eu já preguei. Já preguei em todos esses lugares. Porque Deus, Ele nos incomoda. Às vezes Deus está falando para você: fala da minha palavra, e você tem medo. Deus está falando: você precisa levar o filho morto para as pessoas, mas você é covarde. Um dia eu estava, quando eu estudava, indo no ônibus, e uma pessoa vendendo coisas para a casa de recuperação, e aí de repente Deus falou no meu coração que aquele rapaz ele ia desistir da vida. E quando ele passou por mim, que ele deu o sinal, eu falei: ei rapaz, Deus tem um propósito na tua vida. Deus está mandando dizer para você não desistir, porque os planos dele vão se cumprir. O olho daquele homem se lacrimejou, ele começou a querer chorar, a porta do ônibus abriu, e ele falou para mim: eu ia acabar de jogar tudo pro alto, eu ia voltar a fumar droga, eu ia
maior prostíbulo da América Latina, a céu aberto. O irmão falou: irmão, aqui tem o maior prostíbulo da América Latina. Eu falei: então vamos passar lá, vamos rezar naquele lugar. E você passava, as mulheres estavam seminuas, às vezes só com a parte íntima de baixo, na rua. Nós passamos 9 horas da manhã, e 9 horas da manhã já tinha várias mulheres na rua. E nós passamos de carro orando sobre aquele lugar. Depois eu fui para São Paulo, voltando, eu falei: vamos passar lá novamente, vamos voltar àquele lugar novamente. E quando a gente chegou naquele lugar, voltando, próximo havia uma ponte, e uma mulher estava, uma jovem, estava já pulando. A gente viu, parou o carro, descemos, gritamos para aquela jovem: não faça isso em nome de Jesus. De repente já passou um jovem chamado Rafael, segurou ela, tirou ela, ela estava com a metade do corpo já para pular da ponte. Ela veio, passou a noite se prostituindo. A gente subiu, foi ao encontro dela, começamos a orar. Aquela mulher chorava, aquela mulher gritava. Um rapaz que estava comigo era o profeta Oséias, o nome dele. Teve uma revelação que aquela jovem, ela cantava na igreja, ela balançava a cabeça e gritava. Eu perguntei para ela por que ela entrou no mundo da prostituição. Ela falou que tinha 2 filhos, não tinha condição de dar fralda para os filhos, nem leite. Uma amiga ligou e falou: vem para cá, que você vai levantar o dinheiro. Tinha 6 meses que ela estava na prostituição, ela não tinha mandado um leite para casa, uma fralda para os seus filhos. O diabo colocou aquela jovem no cativeiro, prendeu a vida dela. Nós oramos por ela, levamos ela para casa, trocamos as suas vestes, preparamos um banquete, perguntamos se ela queria voltar para a casa dela. Ela falou que queria, e aí levamos ela até a casa dela, e ela pôde ter uma oportunidade de voltar para casa. O diabo ia ceifar a vida dela, o diabo ia acabar com a vida dela, mas de repente Deus deu um vinho novo, o vinho da vida nova, aonde não tinha mais a vida, aonde não tinha mais alegria, aonde as tábuas estavam rachadas. Então Deus fez um milagre. Aplaude esse Deus para valer. Glorifica o Senhor. Chegou agora um momento que você precisa fazer uma experiência violenta do Espírito Santo de Deus. Não dá mais para você ficar brincando com Deus. É agora você fazer uma experiência do batismo do Espírito. A força de Deus, a força do Espírito. Você precisa sair daqui embriagado do Espírito Santo de Deus. Você já viu uma pessoa embriagada? A minha experiência com Deus, eu fiquei embriagado. Eu entrei dentro de um retiro, drogado, fumando maconha, bebendo. Um jovem mundano. Eu tive a minha experiência com Deus. Chorava. No domingo de retiro, eu já estava jejuando pão e água. No próprio retiro que eu estava fazendo. Eu voltei para minha casa. Eu ia para a missa diariamente. Eu chorei durante 4 vezes, todos os dias,
sem parar. Eu entrava na fila eucarística, eu chorava, eu comungava, eu chorava, eu adorava Jesus eucarístico, eu chorava, eu às vezes comungava, eu tinha um hábito de ficar prostrado no chão. Quando eu levantava, tinha uma poça de lágrimas no chão. Eu fiquei chorando 4 meses da minha vida. Deus me levou a uma embriaguez espiritual. Com 3 meses eu estava dentro de um presídio pregando a palavra de Deus. Eu estava no meio das praças, dos colégios. Deus me chamou a pescar em mar adentro, não pescar em aquário, dentro de igreja. Às vezes tem gente que quer ser pregador, fica querendo esperar pregar em igreja. Tem um mundo te esperando para você pregar a palavra de Deus, e você está preocupado de pregar dentro de igreja. Você não sabe do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Você não sabe do que Deus pode fazer quando você sai da tua casa falando: eu vou pescar almas. Um dia eu estava em São Paulo e saí na madrugada para pescar almas. Encontrei um rapaz, preguei a poderosa palavra de Deus. Ele falou: irmão, eu quero esse Jesus. Eu vou agora na minha casa. Ele era do tráfico. Quando eu fui na casa dele, ele me deu uma bazuca. O cara era do tráfico. E o pior, colocamos ali na capa de um violão, passando em frente à delegacia, porque ia jogar no mar, no rio. Eu falei: meu Deus, se a polícia me pegar com uma baita de um armamento desse pesado, até explicar que focinho de porco não é tomada, já foi muita raquetada. Aquele rapaz renunciou à noite por causa de uma pregação, de uma palavra. O homem de Deus tem o poder de reverter o quadro. Quando São Luís Griônio Monfort está falando dos apóstolos dos últimos dias, ele está falando desta montanha que destila vinho. Ele está falando dessas colinas que mandam leite. Ele está falando deste rio que corre. Ele está falando do rio que corre para molhar e regar as madeiras, as árvores de acácia. Nós precisamos hoje nos levantar como profetas, como profetisas. E o último testemunho para a gente começar a rezar: a pregação não será longa, porque eu quero que você experimente a embriaguez do Espírito Santo. E nós vamos cantar a canção que vocês estavam cantando, viu? Foi propício a canção que vocês estavam cantando, Shekinah, aí agora no vinho novo, porque nós queremos esse vinho novo, esse vinho que leva à embriaguez espiritual. Quando os santos experimentaram Deus, eles mudaram de vida verdadeiramente. Quantas pessoas que falam que experimentam Deus e nada na sua vida muda? Você não consegue parar de ir para a balada, você não consegue parar de fumar, você não consegue parar de beber, você não consegue parar de adulterar, você não consegue parar de escutar música do mundo. Você é um católico raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Você precisa sair daqui hoje um católico Emanuel, um pé na igreja, um pé no céu. Você precisa sair daqui profeta. Olha para o teu irmão do lado, fala para ele: você tem que sair daqui profeta, profetiza. Acorda aí.
pergunta clássica assim: se ele está na pegada ou ele está na pegadinha do malandro? Pergunta: você está na pegada ou está na pegadinha? Chegou a hora, é o seu momento. Agora, tudo que você faz com vontade. A pior coisa é a pessoa desmotivada, pessoa que faz a coisa sem vontade. Você fala de Deus, aí a pessoa, ela não tem vontade de orar, ela não tem vontade de cantar, ela não tem vontade de bater palma. É um defunto dentro da igreja, uma pessoa morta, um zumbi, uma múmia enfaixada, a boca com cadeado. Meu Deus do céu, você olha para ela, parece que ela é o Exu Caveira, o rosto dela está deformado. Meu Deus, hoje eu quero saber se governador Valadares tem profeta no nível do glória a Deus que nós. E o pior é que a gente morre pregando, falando, as fé está quase saindo para fora e as pessoas não entendem. Você acabou de tirar uma nota 5, muito ruim. A gente fala, parece que está falando grego, mas eu vou te dar uma chance. Você não merece, mas eu vou te dar, que eu sou um professor misericordioso. Eu estou falando que a pessoa que está cheia do Espírito Santo e quer ficar cheio do Espírito Santo, ele tem que fazer as coisas com vontade. E quando você faz as coisas com vontade, você tem que dar uma glória a Deus com vontade e bater as palmas com vontade. Quando eu falei com você, as pessoas bateram as palmas com vontade, mas não deram glória a Deus com vontade. Você tirou nota 5, repetiu de ano. Mas agora eu vou te dar uma segunda chance. Eu estou falando que Deus vai levantar neste lugar profetas, homens e mulheres de Deus embriagados do vinho novo. Sairão daqui profetas e profetisas, e aquele que crê, está começando a ficar católico apostólico romano aqui. Tem gente que entrou aqui diferente, caótico, apostático, romântico. Mas você vai sair católico, apostólico, romano, glória subindo, fogo descendo, cortando o chifre do diabo e mandando ele pro mundo. Eu ia falar testemunho, mas não vou falar testemunho. Eu quero rezar com você. Fica de pé. Fica de pé aí. Fica de pé agora. E entra agora na presença de Deus antes que eles toquem qualquer canção aqui. Eu quero ouvir a tua oração.